Alô, donos da porra toda, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Dono Podcast. Eu, Carol Costa, em nome da Potencial Plano Escola de Resultados, muito feliz em ter você por aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial, porque você tá aqui, você sabe que nós somos muito fãs de quem é dono do próprio nariz, dono da própria carreira, dono da própria empresa. E esse cara, ele é dono de algumas montanhas através das suas conquistas. Então eu tô muito feliz de receber por aqui Pedro Hauck, seja muito bem-vindo, atleta, montanhista, empresário. Seja muito bem-vindo ao Papo de Dono Podcast. Obrigado, Carol. Olá, pessoal. Bom, agradeço estar aqui presente, né, esse convite. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito bacana hoje em dia. Então, se você gosta de histórias interessantes, essa minha história de vida, né, vai poder te inspirar em várias coisas. Que massa, que legal. Tô muito feliz de receber você por aqui. Porque eu acredito que escalar uma montanha tem tudo a ver com a jornada empreendedora. E não só com a jornada empreendedora, mas com a nossa jornada de vida, né? Com a vida com que aqui a gente vive. E acompanhando o teu trabalho, o Pedro trouxe para mim um livro de presente, o Odisseia. Mas eu vou dar uma olhadinha. Me conta, vamos começar por aqui. Que história que tem aqui nesse livro? Eu vejo um Pedro mais jovem aqui na capa, né? Que história que você conta aqui no Odisseia Austral. Bom, Carol, esse livro eu até trouxe para você, que é um livro menos técnico de montanhismo. Legal. Que conta o meu início, né, no montanhismo. Eu comecei com 16 anos de idade, mas nesse livro já tinha 18, então olha só, já era maior de idade, né? Sim, uau! E aí eu juntei um dinheirinho e junto com um amigo eu fui até Ushuaia, na Terra do Fogo, de carona, né? Com recursos escassos, e nessa viagem que eu fiz minhas primeiras montanhas nos Andes, né? Fiz uma montanha que tem quase 6 mil metros, com pouco conhecimento, com muita vontade, né? E falta de juízo também. E aí é que comecei a praticar montanhas de altitude, comecei a ir para montanhas nevadas, na Cordilheira dos Andes, e nunca mais parei. Então é uma história de superação, né? Foi uma viagem de 6 meses. Caramba! De carona mesmo, assim, na estrada, no dedão, sabe? Tendo que acampar em qualquer lugar. Várias vezes tive que montar barraca em acostamento de estrada. Às vezes estava na cidade, tive que invadir terreno baldio e dormir lá dentro de barraca. Enfim, é uma história cheia de perrengues, né? Mas que no fim deu certo, né? Eu tô aqui, tá aí, tô vivo. Firme e forte, legal. Uhum. Voltando um pouquinho só antes dessa viagem do 18, com 16 você decidiu começar nessa jornada como montanhista. De onde veio essa vontade? Ou você se inspirou em alguém? Me conta um pouquinho da sua primeira montanha, antes ainda de descer para Ushuaia. E aí nós vamos ligar com essa última montanha, que você está voltando de viagem recente, né? Mas de onde veio essa vontade de escalar montanhas? Pois é, assim, muita gente pergunta isso, né? E na minha família não tinha ninguém que praticasse montanhismo, né? Eu sou do interior de São Paulo, lá de Itatiba, próximo a Jundiaí e Campinas. É uma cidade média, mas uma cidade bastante industrial. Não é que nem Curitiba, que é uma cidade muito maior, mas circulado de serras, de montanhas, que tem muita trilha. Lá não tem nada. Quando você vai para a área rural de Itatiba, você tem o quê? Você tem propriedades rurais, com cerca, então não tem trilha, né? Mas, de certa maneira, assim, eu fui muito influenciado por duas pessoas. Uma, meu padrasto, que é casado com a minha mãe. O meu padrasto, ele é austríaco, e ele veio para o Brasil para ser sócio de um zoológico, né? Caramba, então, que diferente. É muito diferente, não é? Então, assim, quem conhece, lá em Itatiba tem um zoológico chamado Zooparque Paraíso das Aves, que foi durante o tempo Parque da Eliana, né? Depois que meu padrasto saiu da sociedade. E o meu padrasto, ele é daquelas pessoas que... Ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele era jovem, ele se beneficiou do Plano Marshall, né? Então a Europa toda enriqueceu, e ele também. E ele com o irmão tinha uma empresa de móveis. E aí quando ele já estava com uns 40 e poucos anos de idade, já rico, ele falou, putz, minha vida é meio chata. Ele conheceu um cara que era antropólogo. E eles fizeram algumas viagens juntos pela África, pela América Latina, veio aqui pro Brasil, pro Equador. E nessa viagem da África, ele saiu do Ghana e foi até a Tunísia numa Kombi, atravessando o deserto do Saara. Então, assim, aquela viagem, as fotos, né, no diapositivo dele me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, que legal que deve ser fazer essas explorações, essas viagens diferentes. Então, de certa maneira, eu queria ser um Indiana Jones, assim, e ver que, pô, uma pessoa normal, meu padrasto ali, né? Você se inspirou nas histórias? Cara, assim, me inspirei, assim, pra querer, né? Sim. Ter aventuras. Mas até então,
Essas aventuras, puxa, poderia ter sido que nem meu padrasto, atravessar o deserto do Saara. Não era relacionado ao montanhismo. Sim. Né? A minha mãe, quando ela era jovem, ela fez veterinária, inclusive por isso que ela conheceu meu padrasto, né? Ela foi a médica veterinária do zoológico. E quando ela era jovem, ela estudava na USP, ela se formou na USP, em Pirassununga, e ela tinha uma amiga boliviana. E aí então ela foi com essa amiga boliviana para Bolívia, depois para o Peru, né, para Cusco e Machu Picchu. E eu vi as fotos da minha mãe na década de 70, né, lá em Cusco, na Bolívia, eu falei, nossa, que coisa, né, impressionante, né, porque, puxa, a Bolívia, ela não é só a paisagem, né, montanhosa que chama a atenção, mas é um país indígena, né, 95% da população é indígena, então, assim, é algo culturalmente muito diferente, então aquilo também me chamava a atenção, né, e em 96, né, teve olha só como as coisas vão, né, se misturando. Sim, como se fosse um quebra-cabeça, você foi pegando uma pecinha daqui, uma pecinha dali, exatamente. E aí foi montando o seu quebra-cabeça. Em 96, aconteceu aquele desastre no Everest, né, que foram várias pessoas, 2 expedições comerciais, né, depois que chegaram no cume da montanha, na descida, foram pegas por uma tempestade, né, e várias pessoas acabaram morrendo, ficaram presas na parte superior da montanha. E isso ganhou o mundo, as notícias, e isso foi parar numa matéria da Veja. E aí, então, a Veja fez uma matéria sobre esse caso, e contando, né, que no Everest existiam alguns corpos, e aí tinha uma foto de algumas pessoas mortas, né? E aquilo me chamou muita atenção, né? Então, o montanhista ali, meio que mumificado, com aquela roupa toda colorida, etc. Eu falei, cara, o que é isso, né? Então, assim, veja que uma tragédia é uma coisa que choca a gente, mas também chama atenção, né? E aí, então... Que idade você tinha? Eu tinha... 96? 96 eu tinha 15 anos, 15. Não é? E aí, então, eu tinha um amigo no colégio, né? Que ele era um cara, assim, genial, mas ele era, sabe aqueles gênios que não se dão bem no sistema? O cara repetiu de ano, mas ele era gênio. O cara fazia aeromodelismo, ele fabricava os próprios aviãozinhos dele que voavam, né? O cara era DJ e ele escalava. Aí uma vez eu tava voltando com ele do colégio e eu fui até a casa dele e lá ele montou uma corda e desceu de rapel o balcão assim na casa dele. Eu falei, nossa, que legal. Então tudo isso me levou a querer subir montanhas. E em 98 eu conheci fiz amizade com um rapaz que era argentino, que morava na minha cidade. E aí, então, surgiu aquela ideia, assim, puxa, e se a gente fosse pra Argentina, né, e fazer mais ou menos como era a ideia do meu padrasto. Só que, em vez de atravessar o Saara, a gente queria ir pra Patagônia. E o destino final seria chegar na cidade mais ao sul do mundo. E aí, então, é que começou, né, essa paixão pelo montanhismo, né, nessa viagem que é desse livro. Eu tive acesso à minha primeira montanha de grande altitude nos Andes, né, que é o Cerro Plata, uma montanha que tem 5.930 metros de altitude, é uma montanha bastante elevada. E, puxa, você uma vez estando num local como esse, né, que você tá lá no topo, você olha para o horizonte, você vê todas aquelas montanhas nevadas, né, te aguça a curiosidade, o seu espírito de aventura de tal forma que você nunca mais quer parar, né? E foi exatamente depois desse primeiro cume, né, olhando as montanhas no horizonte, que eu comecei a querer organizar as próximas, né? E aí no horizonte o que tinha? Tinha o Aconcagua, que é a montanha mais alta dos Andes, o Tupungato, que é uma montanha que também tem mais de 6.500 metros de altitude, e por aí foi, né? E você nunca mais parou? Nunca mais parei, né? Já são 24 anos dedicados ao montanhismo. Não todos esses anos que eu vivo profissionalmente do montanhismo, né? Mas agora sim, né? Já fazem cerca de 8 anos que a minha renda, né? Eu vivo direta e indiretamente do montanhismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, você empreendendo nessa área, na tua área de paixão. Mas antes eu quero algumas curiosidades, né? Que me preparando para falar contigo hoje, eu fiquei imaginando, dentro do preparo, qual foi a montanha dentro do seu preparo, aquela que você mais dedicou tempo de preparação? Bom, tranquilamente você pode dizer assim, quando você pensou, vou escalar essa montanha, vou subir aqui,
e isso vai me demandar muito mais preparo, e como é que foi esse preparo também? Bom, só complementando, né, assim, nesses 24 anos, né, eu conquistei um currículo vasto no montanhismo, né? Sim. É difícil você comparar, né, falar em todas as montanhas que eu escalei, qual foi a mais difícil, etc. Mas fazendo uma reflexão um pouco antes de vir para cá, eu acho que a mais difícil não foi nem a mais exclusiva, assim por dizer, aquela montanha que é super técnica, pouca gente sobe. Acho que a montanha que eu escalei que me dispendiou mais esforço, que eu cheguei mais perto da exaustão e que foi mais difícil em termos psicológicos, nas dificuldades que eu enfrentei, né, e também no tempo que eu levei para me preparar, foi o Aconcagua quando eu tinha 20 anos de idade. Uhum. Então, minha primeira montanha de altitude foi aos 18, né? E aos 20 eu fui para a Argentina, onde fica o Aconcagua, para escalar ela, só que eu não tinha muito dinheiro, não tinha muito recurso. E o Aconcagua é uma montanha que ela é longa, não é uma montanha que você chega, para o carro, sobe e desce até o carro, não é assim. Ela fica do lado da estrada que liga Mendoza, na Argentina, a Santiago, no Chile. Só que só para você chegar na base, você tem que caminhar 35 quilômetros, né? Então você para, você chega ali na estrada, né? Ali começa o parque, começa a trilha propriamente dita. Então você tem vários acampamentos até você chegar na base, que é um local chamado Praça de Mulas, né? Você começa a caminhar 2.800 metros de altitude e a base é 4.200 e o cume 6.962 metros de altitude. O acampamento base tem esse nome de Praça de Mulas porque para você vencer esses 35 quilômetros, né, você acaba contratando essas mulas, né, para você carregar o grosso do peso. Como é uma montanha que tem quase 7.000 metros de altitude, a gente demora em média 2 semanas para escalar ela, né, porque você tem que aclimatar, né, ou seja, você tem que fazer com que o seu organismo ele se adapte às condições de altitude, né? Baixa pressão atmosférica, né? Você precisa de criar glóbulos vermelhos, tudo isso leva tempo, tá certo? Então são 2 semanas para você escalar a montanha. Então você tem que levar comida para 2 semanas. Então você imagina o peso, né? Fora isso, tem que levar barraca, né? Uma barraca para aguentar um clima do Aconcagua é uma barraca de 4 estações, uma barraca que ela é mais robusta, ela é mais pesada. Você tem que levar saco de dormir, né, para aguentar a temperatura de menos 20 graus. Caramba. Que é essa temperatura que você pega dentro da barraca. Você acampa 6.000 metros antes de ir pro cume. Faz menos 20 lá dentro. A água congela dentro da barraca. Você tem que levar as roupas para aguentar isso. A bota que a gente usa para escalar um Aconcagua é uma bota super robusta. Cada pé pesa 2 quilos, né? Então você tem que colocar tudo isso numa mula. E aí você recupera lá em Praça de Mulas, e a partir disso você vai, que nem formiguinha, né, subindo, levando a parte das coisas, você desce, nesse processo de subir e descer, você vai levando as suas coisas e você vai aclimatando, até que você chega no ponto mais alto onde dá para acampar, que é um local chamado Cólera, o nome, né? 6.000 metros de altitude, sim. Dorme lá, acorda de madrugada, vai pro cume e depois volta tudo. Cara, eu fui sem mula. Eu não tinha dinheiro para contratar as mulas, né, que elas custam por volta de $250, né? Então carreguei tudo nas costas, né? Então imagina só, eu pesava, sei lá, 65 quilos e levei uns 43, 45 quilos nas costas. Cara, foi algo destruidor, né? Sim. Já começou queimando a largada? Não, eu comecei queimando a largada, né? Eu lembro assim, quando eu cheguei no primeiro acampamento, a galera que vai com as mulas, né? Chegava lá no primeiro acampamento para almoçar. Eu cheguei tipo 6 da tarde, né? Exausto. No dia seguinte eu não conseguia andar direito. Fiquei lá parado, né? Descansando. Aí depois, para ir do primeiro acampamento até a base, né? Eu acabei não conseguindo chegar num único dia. Demorei 2 dias. Então assim, eu cheguei na base da montanha com a moral baixa, né? Ainda tendo que descansar. Sim. Por fim, né, até que esse tempo que eu chegava lá e tinha que descansar para recuperar de caminhar com tanto peso, foi bom para eu me aclimatar, né? Só que o que acontece, né? A gente escala essa montanha, fica muito tempo na montanha, e em 2 semanas você começa com sol, etc.
E, você vai ter tempestade, você vai estar exposto às intempéries, né, de uma montanha tão alta que, pô, as montanhas são um lugar que tem os piores climas do mundo, né? Uhum. Cara, eu peguei tempestade, eu tive que ficar num acampamento a 5.500 metros de altitude, chamado Nido de Condores, né, um nome bem sugestivo, né, o Ninho dos Condores. Sim. Tive que ficar lá várias noites seguidas, porque tava tendo tempestade e eu não podia sair da barraca, né? E aí, então, eu acabei fazendo cume, né, nessa condição, como eu fiquei muito tempo lá aclimatando, quer dizer, fiquei muito tempo esperando, né? Sim. E o que passa na cabeça? O que passava na cabeça enquanto você esperava? Cara, dava vontade de desistir, né? É uma coisa assim, você subir uma montanha dessas é um desafio psicológico muito grande. Então, quando você tá lá, você fica o tempo todo pensando, puxa, como que seria se eu estivesse em casa? Imagina, quando você tá se preparando, você fica pensando, nossa, quando eu estiver na montanha, nossa, vai ser legal, vai ser isso, vai ser aquilo. E quando você está na montanha, você fica pensando nas cenas triviais do seu dia a dia. Então você acorda de manhã cedo, né? Aí você toca na barraca, ela tá engruvinhada, assim, tanta neve. Aí você fala, puxa, se eu estivesse em casa, tomando um cafezinho, né? Nossa, que gostoso que seria. Você fica com saudade das coisas mais bobas que você não dá valor, assim, no dia a dia, né? E você tem que lutar contra isso. Não que essas coisas bobas e triviais do dia a dia sejam ruins. A gente só não valoriza, né? Quando a gente tá aqui no dia a dia desfrutando dessas coisas. Quando você tá lá, você valoriza isso, né? Mas você tem que focar no seu objetivo e continuar, né? Você tem que driblar essas diversidades, né? Nesse dia, inclusive, quer dizer, nessa expedição, uma das diversidades foi que acabou a comida, né? Porque, poxa, a gente tinha um limite, né, pra levar nas costas, né? Comida é uma das coisas mais pesadas que tem, né? E acabou, eu acabei, tipo, encontrando comida abandonada na montanha, que outras expedições tinham jogado fora, e assim eu consegui continuar, né? Quanto tempo? Você falou que em 15 dias, geralmente 2 semanas você é feito. Em quanto tempo você fez essa montanha? Aí quando eu montei o último acampamento, né, eu empreendi um ataque ao cume, né? O ataque ao cume é quando você sai do último local que se acampa, vai até o cume e retorna para o seu acampamento, né? A gente passou vários dias nesse local Nido de Condores e abriu o tempo e assim, agora vamos para o cume. Só que Nido de Condores é meio baixo ainda, né? O cume é quase 7.000, então é uma ascensão de mais de 1.400 metros de desnível. Eu fiz uma tentativa e aí então eu cheguei a 6.400 e comecei a congelar os pés, né? Então tive que descer. Aí eu voltei para o acampamento, né? Os meus parceiros, tinha 2 parceiros que estavam comigo que acabaram desistindo. E aí então fiquei, peguei a barraca no dia seguinte e movi ela para um local mais alto. Quando eu cheguei nesse local mais alto, né? Chegou a noite, o horário da gente começar a pensar em ir para o topo da montanha. Eu olhei para fora, começou a ventar. Já não dava mais pra ver as estrelas. A gente tava já entubado no meio da neve. Eu falei, putz, cara, vou ter que ficar aqui de novo. Fiquei mais um dia lá em cima. E depois de mais um dia, eu acordei meio tarde, né? E cheguei no cume em 5 horas. Assim, foi um dos ataques cumes mais rápidos daquele dia, né? Eu acabei começando atrasado, né? E fui passando todo mundo e acabei sendo um dos primeiros a chegar no topo. Vontade de chegar no topo. Vontade de chegar no topo. Sim, sim. Né? Talvez quem esteja ouvindo a gente agora, Pedro, vai dizer assim, cara, o que leva uma pessoa a fazer isso? A se preparar, a sair de casa, fazer um investimento, o pé vai congelar a qualquer momento, neve, dúvida, vontade de desistir. Dentro da tua experiência, eu sei que você já esteve a mais de 100 montanhas, né? Mais de 115 montanhas. O que você acredita? Qual que é o grande drive, né? Qual que é a grande força interna que leva não só você, mas quem você hoje acompanha nas montanhas, a esse desafio, a passar por isso tudo? O que leva alguém a fazer isso? Bom, primeiro que, apesar de todo o perrengue, né, todo o desconforto, né, no fim, quando você atinge esse objetivo, e você sente ali o vento bater no rosto, e você volta para casa, te dá um sentimento de vitória, né? Apesar de que você não ganhou de ninguém e não derrotou nada, né? Superação. É um sentimento muito bom, né? Isso é explicável, né? Então, assim, existem vários hormônios que liberam prazer, né? Quando você submete uma atividade física
exaustiva, né? Quem corre sabe muito bem disso, né? Então, te dá realmente uma sensação de prazer muito, muito grande, né? Mas também, pessoalmente, né, você fica como se fosse um colecionador de montanhas. Assim como tem gente que tem várias vitórias na vida e coleciona essas vitórias, tá certo? Um montanhista, ele acaba acumulando, né, essas experiências, né? E fica aquele negócio, né? Quanto mais montanha você vê, mais montanha você sobe, né? Então você chega no topo de uma, você olha outra no horizonte, passou alguns anos, você está indo naquela do horizonte também. Então essa curiosidade é o que move as pessoas, que move os seres humanos. Então foi essa curiosidade e esse mesmo espírito que levou os portugueses e os espanhóis a atravessarem o oceano, né? Se colocarem em aventuras, né? E riscos que não tinha como calcular, né? E a gente chegou onde chegou hoje, né? O ser humano, ele só existe como espécie, né? Porque ele é inquieto, né? A gente saiu da África há 200 mil anos atrás, estamos em todos os continentes, dominamos várias tecnologias e estamos onde estamos. Claro que montanhas é bem diferente disso, né? Mas o espírito é esse. É o espírito aventureiro, inquieto, curioso, que te leva a subir a montanha, mas também que leva à conquista de vários patamares. Porque antes de começar, você estava falando que o que te trouxe a Curitiba foi uma carreira acadêmica e que essa carreira acadêmica acabou se tornando aí dentro da sua vida, uma carreira empresarial, uma carreira que conquista montanhas. Conta um pouquinho para nós de como é que foi essa transição, porque muitos das pessoas que nos acompanham, elas falam, puxa vida, como é que eu vou transitar de uma carreira para outra? Ou de que maneira que caminhos que eu vou construir, que trilhas novas eu vou construir para minha vida? E como que eu supero os desafios dentro do empresariar a partir dessa consciência de, puxa, vão vir desafios, é sempre um ponto, isso que você acabou de falar me marcou muito. Eu saí para ir pro cume da montanha, não deu. Eu tive que voltar. Né? Então essa decisão também de, pera, ainda não, eu preciso aguardar e aí no dia seguinte eu vou novamente, que tem tudo a ver com o empresariar também. Mas conta para nós um pouquinho desse contexto, o contexto que você falou, quase fui para a vida acadêmica e aí então a vida veio e te levou para outros passos. Então, bom, quando eu comecei muito jovem, né? Comecei menor de idade, com 16 anos. E logo quando eu comecei, eu falei, puxa, eu não quero parar mais, né? Então eu vou sempre adiante, né? E naquele momento eu não imaginei que eu pudesse viver do montanhismo, mas eu poderia viver para o montanhismo. E ainda jovem, né? Eu sempre fui muito influenciado pelos meus professores. Eu era um bom aluno no colégio, sempre fui um bom aluno de geografia, né? E aí então eu pensei, puxa, que profissão que vai me dar a possibilidade de eu ter tempo para ir para a montanha? Porque não é só uma questão de você ter dinheiro, né? Você também tem que ter tempo. E o montanhismo é uma atividade que demanda muito tempo. Porque para você escalar uma montanha de grande altitude, você tem que aclimatar. Isso leva tempo, né? Não é você chega lá, sobe e desce rapidinho, tá certo? E aí eu falei, puxa, vou dar aula, né? Já que eu gosto de geografia e tal, eu vou dar aula. E os professores, olha, eles têm férias no verão e no inverno, né? No meio do ano. Então eu posso escalar no verão, quando uma férias longa, né? Férias escolares de verão é bem prolongada, são vários meses. Sim. E ainda tem aquele tempinho lá no meio do ano, né? Que eu posso também fazer alguma outra montanha. E aí então eu fui estudar geografia. Eu já era um bom aluno, né? Acabei passando no vestibular, fui estudar geografia na Unesp, em Rio Claro, né? Uma universidade pública, uma universidade de referência. E quando eu terminei o meu curso de geografia, aconteceu o que acontece com a maior parte das pessoas que estudam geografia. Termina e fica desempregado. Né? Aí eu percebi, poxa, como eu falei, sempre os meus professores foram minha inspiração. Eu falei, nossa, que legal que é a vida dos meus professores na universidade, né? Como será que eu faço para me tornar um professor? Aí eu vi, poxa, o cara faz carreira acadêmica, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Então eu prestei a prova para o mestrado, fiz um projeto, né? E acabei não passando em Rio Claro. E aí então eu vim estudar, prestei vestibular, né? Para o mestrado, né? Em outro local. E aí eu pensei, puxa, que cidade que eu posso estudar
que pode ser bom para mim no estudo, né? Ou seja, que tem lá uma universidade pública legal, que eu possa me desenvolver como pesquisador, e ao mesmo tempo, próximo dessa cidade, tem montanhas que eu possa frequentar e me desenvolver como montanhista, né? Então, 3 cidades apareceram para mim: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, né? E eu acabei vindo parar em Curitiba, né? Então, para quem não sabe, né, Curitiba tem uma tradição muito grande no montanhismo, né? Que é uma cidade que é circulada por montanhas da Serra do Mar. Também tem a Serrinha de São Luís Purunã, que tem escalada em rocha. E vários dos melhores montanhistas do Brasil são de Curitiba, né? E acabei vindo para cá fazer mestrado na Federal do Paraná. E aí eu cheguei, fiz amizade com um monte de gente, já fui me enturmando, já fui fazendo parte aqui do meio do montanhismo curitibano, né? E como tem o sobrenome alemão, todo mundo acha que eu sou curitibano, que eu sou paranaense, né? Sim. Então até a galera fala: nossa, como assim que você é de São Paulo? Eu mesmo achei. Vai, curitibano. Porque nome alemão, né? Eu já tenho sotaque e tudo mais. Então, assim, já tô muito, muito enturmado, né? Com Curitiba, né? Faz parte já da minha cultura curitiboca, né? E aí, evidentemente, terminei meu mestrado, aí eu fui fazer doutorado, né? E aí eu fui fazer doutorado, eu saí da área da geografia, que na geografia mesmo eu estudei geografia física, né? Eu estudei a parte física, a parte da geocientífica da geografia, não a parte humana. Eu estudava muito a questão do relevo, né? Porque assim, poxa, montanha é uma forma de relevo, então eu comecei a estudar o relevo brasileiro, estudei biogeografia também, né? Que tem sempre algo a ver com paisagem. E aí, então, eu fui fazer doutorado na geologia, né? Consegui orientação do Eduardo Salamuni, né? Que quem não é de Curitiba, o Eduardo Salamuni é um dos figuras curitibanos, né? Sim. O irmão dele foi deputado estadual, tal, é uma família bastante conhecida aqui em Curitiba, ele é uma pessoa maravilhosa, né? E, putz, aprendi muita coisa com ele. E eu fui fazer um doutorado, uma pesquisa, a minha tese era sobre a origem do relevo da Serra do Mar, né? Talvez, Carol, você deve lembrar da aula de geografia no colégio, que o professor de geografia falava que as montanhas do Brasil são montanhas antigas, né? São montanhas velhas, né? Essa é uma ideia da geografia bastante antiga, né? Uma ideia que vem lá do século XIX, que as montanhas mais jovens são aquelas montanhas mais altas, escarpadas, que tem neve, porque teve um evento orogenético, ou seja, o evento que causa o tectonismo, né? E as montanhas se elevam, né? Então, quando elas são jovens, acabou de se elevar, então são montanhas mais altas, mais escarpadas, as montanhas dos Alpes, do Himalaia, dos Andes. E aí, então, quando acaba esse tectonismo, essas montanhas vão erodindo, então elas ficam mais baixas, desgastadas, arredondadas, evoluem os solos. Então essa é a ideia, poxa, o Brasil, as montanhas brasileiras são desse jeito, né? Então eu fui estudar a idade das montanhas. E para isso, a gente usava um método que chama-se traço de fissão em apatitas, né? Apatita é um mineral que está presente em várias rochas, mas é um mineral mais raro, e é um mineral que tem muito urânio, né? Um mineral radioativo. Sim. Tá certo? Assim, claro que tem que concentrar muita apatita para sentir essa radiação, tá certo? Para ser algo prejudicial, né? E o urânio, ele sofre fissão nuclear, né? Ou seja, um urânio, né, ele vai decaindo para vários outros urânios, e quando ele decai, quando ele se separa, virando um urânio mais jovem, né? Ele deixa um traço. E esse traço depende de temperatura. E a temperatura depende da profundidade dessa rocha que ela está em subsuperfície, né, abaixo da gente, dentro da Terra, né? Então, quando você fala de relevo, você pode falar quando essa matéria, né, essa rocha que estava enterrada, ela chega na superfície e ela vai lá para cima. Então, você consegue medir a idade das montanhas de acordo com o traço que você tem na fissão nuclear desse urânio. Que massa. Né? Só que para você revelar esse traço, etc., você tem que submeter as suas amostras a um reator nuclear. E só existe um na América do Sul, né? Que é do IPEM, né? Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, que fica ali anexo à USP, em São Paulo. Então eu fui lá para a Serra do Mar, fui coletando várias amostras, né? Como a apatita é um mineral muito raro,
para eu ter um número de minerais de apatita significativo para conseguir ter uma amostra legal, cada ponto que eu coletava de rocha tinha que ter 25 quilos de rocha. Então eu subia a montanha e voltava, né, com 25 quilos. Carregado. Só que assim, um pedaço de 25 quilos tem, né, mais ou menos uns 40 centímetros por 30. Então, para caber na mochila e ficar melhor distribuído, eu carregava 2 pedaços, 2 amostras. Então, você imagina quanto que eu carreguei de peso nas costas, né? Foi esse meu doutorado, foi quase que nem assim, o mito do Sísifos, né? Então, eu subi a montanha, né, carregando uma pedra, e depois a pedra rolava, tinha que subir de novo. Então, assim, foi algo, assim, um esforço sobrenatural que eu tinha que carregar de pedra. Moer, depois essa rocha, triturar, e depois separar os minerais. Cara, coisa assim de trabalho, condenado chinês, tá, sabe? Tá. Aí eu submeti as amostras pro IPEM, e o que aconteceu? Teve greve. Caraca. Né? Aí voltou da greve. Aí o que aconteceu? Nova resolução da Agência Brasileira de Energia Atômica. Então ficou lá um tempo para atender as novas normas e tudo mais. E cara, nesse período de tempo eu perdi meu doutorado, porque acabou o prazo. Né? E as minhas amostras, elas nunca foram radiadas. E assim, eu fiquei muito depressivo. Cara, imagino. Né? Fiquei muito, muito depressivo. Quanto tempo de trabalho? Só pra eu entender. De 2 subida, anos. descida, subida, descida, carregar pedra, 2 anos. 2 anos. Coletando amostra e tratando elas, né? E foi tudo por água abaixo. Me conta desse período, porque hoje quem provavelmente olha pra tua história e olha você como montanhista, atleta, empresário, talvez desconheça esse período de depois de tanto esforço, não ter dado o resultado que você esperava. Conta um pouquinho dessa trajetória, porque é tão real, você empreendeu. Eu conto para os nossos empresários aqui que empreender é fazer uma tarefa difícil em busca de um objetivo. Então não necessariamente só o empresário é empreendedor. Você fazendo a busca pela tua pesquisa foi um empreendedor, você empreendeu atrás do teu objetivo. Né? Acho que assim, a pesquisa acadêmica, ela também tem muito a ver com a questão do empreender empresarial, né? Então você chega com um projeto, assim como você, quando inicia um negócio, você tem um projeto, né? E aí então você começa a executar esse projeto, e aí você tem que trabalhar todo dia, né? Acorda cedo, né? E vai indo, e você começa pequeno, só com sua mão de obra, você vai até de noite, aí você submete-se a vários erros. Puxa, vendi para aquele cara acreditando nele, o cara me deu, me passou a perna, né? Comprei tal coisa, teve uma crise, não sei qual, e me lasquei, né? Então, basicamente isso. Quando você começa um projeto na universidade, você não sabe o que vai acontecer no final. Você vai se adaptando, né? Ao longo do tempo, né? Com a diferença que se você for um bom aluno, você começa com uma bolsa, né? Então você tem uma ajuda, tá certo? Quando você empreende, você geralmente não tem essa bolsa. Ou você começa com um recurso próprio, né? Sim. Você se autofinancia, ou você vai lá e faz um empréstimo no banco para você financiar esse começo desse seu trabalho, né? E aí você já começa com, né? Com uma dívida. Sim, sim. Então, cara, é algo muito complicado, né? Muito arriscado, porque empreender, assim como pesquisar, assim como subir uma montanha, tem seus riscos, né? Aí é que vem o quê? O seu preparo, tá certo? Então, quanto que você estudou para você fazer aquele projeto, para que ele se torne viável? Quanto que você treinou para subir a montanha? E quanto que você se preparou para você ser dono do seu próprio nariz? Né? Você tem que ter esse preparo, tem que ter esse conhecimento, né? Para você não ficar navegando em águas perigosas. Legal. Qual foi o teu grande aprendizado a partir daí? Porque depois disso, eu quero saber um pouquinho de qual foi o teu próximo passo, mas qual o teu grande aprendizado dessa, puxa, não rolou, a pesquisa não foi à frente, e aí? Puxa, que deprê, que coisa que aconteceu e próximo passo. Mas qual o teu grande aprendizado desse período? Eu acho o seguinte, toda vez que você começa algo e ele não termina bem, isso não significa que você é um fracassado. Isso é a primeira coisa que você tem que aprender sobre a vida, né? Cara, eu não tive culpa da greve do IPEM, eu não tive culpa que mudou
as normas sobre segurança e energia nuclear, tá certo? Mas não deu certo, foi um sonho que acabou mal. Só que é o seguinte, quando uma porta se fecha, outra se abre, é que você tem que abrir essa porta, né? Perfeito. Isso vem um pouco de você, é óbvio que eu poderia ter ido, sabe, a bancarrota, assim, eu não sabia, fiquei realmente, nesse momento, quando eu tava mal, né, quando eu via que a pesquisa ia acabar e que eu ia ter que pedir desligamento do programa de pós-graduação, cara, eu tive uma depressão que eu não conseguia acordar de manhã, sabe? Eu acordava meio-dia, tava tudo desregulado, né? E, enfim, só que, poxa, eu tinha outros conhecimentos, tinha outros sonhos também, e de repente, por que não viver desses sonhos? É que vem uma história bem bacana, cara. Manda ver. Quando eu vim para morar em Curitiba para fazer meu mestrado, em 2007, né? Eu já era uma pessoa conhecida no meio do montanhismo, já praticava montanhismo fazia quase 10 anos, né? Já tinha várias conquistas no montanhismo de altitude. Então, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu já não era uma pessoa desconhecida no meio, né? E aí eu vim conhecer o Wilton, que acabei me tornando amigo dele, né? O Wilton Bank, que ele tinha um portal de notícias de montanhismo chamado Alta Montanha, né? E era um sitezinho em que ele ficava digitando, escrevia notícias de montanha. Ah, fulano de tal escalou tal montanha. Ah, aconteceu tal coisa em tal montanha, né? Mas era algo muito regional, né? Então, assim, falava muito das montanhas do Paraná. E aí, quando eu conheci ele, ele me chamou para escrever no site. E aí eu comecei como colunista, né? Aí que vem uma coisa importante, né? Em todas as áreas nossas, né? Você ser uma pessoa engajada no seu meio. Então, assim, puxa, eu sou uma pessoa lá do ramo da cultura, né? Cara, se você tem que se engajar, você tem que escrever numa coluna no jornal, falar do meio. Se você não se expressa, você não vai ser lembrado, né? E eu comecei como colunista no portal Alta Montanha. E aí eu fui convidando outras pessoas e comecei a ser também editor. Comecei a escrever as notícias. Só que já, como eu vim, né, de São Paulo, já não eram notícias regionais do Paraná. Eu comecei a escrever notícias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, que é onde está o grosso dos montanhistas brasileiros. Apesar de Curitiba ser muito tradicional, né, tem muito mais gente que pratica montanha em São Paulo, no Rio e em Minas do que no Paraná. Sim. Né? E aí o site começou a fazer muito sucesso, né? E aí a gente começou a empreender, só que nós éramos sem noção, a gente não sabia como ganhar dinheiro. A gente tinha um produto legal pra caramba, uma mídia, né? Sim. Mas a gente sabia como ganhar dinheiro e começamos a oferecer anúncios, né? Só que a gente era melhor em escrever do que em vender anúncio. E foi um fracasso, assim, a gente não conseguiu vender para nenhuma empresa importante os anúncios. A gente fazia anúncios super baratos e não dava nada, assim, tipo, o máximo que a gente conseguia era comer pizza às quartas-feiras de graça. Ah, sim. Tá certo? E aí quando o meu mestrado, meu doutorado, ele foi por água abaixo, nesse exato momento, o Wilton, né, ele já tinha meio que desistido do Alta Montanha alguns anos antes. Ele tinha prestado, porque como não deu certo, né, o projeto do Alta Montanha, né, outro projeto que deu errado, né, ele prestou concurso e virou bancário na Caixa Econômica Federal. De princípio, é um cara muito inteligente, né? Um cara muito genial, que ele chega, ele muda as coisas, ele tem uma visão diferenciada, tudo mais, né? De princípio, ele se deu muito bem lá na Caixa, subiu muito rápido, né? Ganhou cargos de chefia, cargos de gerência. Legal. E aí começou a pegar, né, as partes políticas da Caixa, né? Uma empresa pública que tem muita ingerência política, né? E ele começou a bater de frente com essas ingerências, esses problemas, né? E aí ele tinha um chefe que começou a tesourar ele, né? E ele é um cara super bonachão, um cara que fala pra caramba. Aí a gente ia nas nossas reuniões de montanhismo nas quartas-feiras e o cara que sempre falava um monte ficava assim, ó. Ei. Você vê que o cara dava deprê também, né? Aí então um dia assim, pô, eram 2 caras deprê, falei, vamos dar uma escaladinha lá no Anhangava, né? Anhangava é uma montanha aqui perto de Curitiba muito bonita, né? Que tem várias escaladas em rocha. Legal. Né? Vamos lá então.
E a gente foi, né, assim, pra relembrar os velhos tempos, né. Naquele momento, era só eu, basicamente, que estava escrevendo e atualizando o site Alta Montanha com as notícias. Então você manteve... Eu mantive, mesmo que eu não ganhasse dinheiro, pela minha paixão do montanhismo, eu me mantive o site funcionando, né. Então isso fez com que o site ele não morresse. Porque quem vive de criação de conteúdo na internet sabe que você tem essa... É legal, né? Você acaba sendo referência, acaba sendo lido por muitas pessoas, acaba influenciando muitas pessoas. Só que, por outro lado, também isso cria uma dependência, né? Você tem que estar ali, né, alimentando aquilo o tempo todo. E como eu estava também sem muito o que fazer, eu acabava alimentando aquele site o tempo todo. Aí eu fui com o Wilton no Anhangaba, certo dia, né? E quando a gente chega lá, a gente encontra um cara com uma mochila gigante nas costas. E aí o Wilton, um cara bonachão, assim, o que você tá levando aqui nessa mochila? Tem um cachorro aí? Aí ele, não, é um parapente que eu levo aqui dentro. Aí o Wilton, parapente? É um parapente, porque eu vou escalar aqui a montanha. Quando chegar o horário que as condições de vento ficam boas, eu vou lá pro cume, né? E eu decolo lá de cima e saio voando até o carro. Aí o Wilton, como é que você se chama? Ah, meu nome é Rafael Wojcik. Eu falei, Rafael Wojcik? Cara, eu conheço esse nome, né? E assim, por conta desse meu trabalho com montanhismo, das notícias e tal, eu já conhecia esse cara, né? Ele era um montanhista aqui de Curitiba e ele ficou muito conhecido porque ele trabalhava numa empresa que fazia importação de equipamentos de montanhismo, chamada M. Arnaud, né? Que é o nome do Mário Arnaud, que foi um dos maiores montanhistas do Brasil na década de 80, que tinha essa empresa que importava equipamento de escalada, né? E o Rafael começou trabalhando na loja dele, ele tinha uma loja em Curitiba, e depois ele acabou indo para São Paulo, e olha só, eu que sou da região ali de Bragança Paulista, ele foi morar em Bragança Paulista. Então ele era um curitibano que morou em Bragança Paulista, e eu sou um, entre aspas, bragantino que veio para Curitiba. Então rolou uma afinidade, né? Legal. E aí então eu cheguei para ele, Rafael, como é que tá lá o trabalho na casa do montanhista, lá do Mário Arnaud, etc. Ah, eu saí fora, cara. Eu pedi as contas, cara, 15 anos trabalhando vendendo equipe de escalada, eu quero começar um novo negócio. Aí o Wilton, cara, vamos abrir uma loja de montanha? Foi assim, ó. Ali. Aí o Rafael, cara, de novo trabalhar com isso, já trabalhei 15 anos, queria abrir uma loja, mas de outras coisas, não queria depender de montanhismo, né? Porque montanhismo no Brasil não é, assim, é um esporte que existe há muito tempo, né? Aqui em Curitiba mesmo, né? A gente fala que é um dos locais mais tradicionais. O Marumbi, que é a montanha mais tradicional que a gente escala aqui perto de Curitiba, foi escalado pela primeira vez em 1879. Então, eu tô falando de uma atividade cultural, esportiva, que é centenária, né? Mas não é tão popular como o futebol, né? Tá certo? Então, assim, tem um certo mercado, mas ele é limitado, né? E aí o Rafael, ele recebeu esse convite, ele se balançou e falou assim, puxa, cara, será que de repente seria legal eu começar um negócio com esses dois caras, né? Vocês tinham acabado de se conhecer? Tinha acabado de se conhecer, não é? E aí marcamos para comer uma pizza, e aí a gente conversou sobre abrir essa loja, né? Então assim, o Rafael, ele se balançou nisso porque ele, o site dos caras é super famoso, né? Ele mesmo já lia, tudo mais, e ele pensou, cara, se de repente eu abro uma loja e eu tenho como o meio de divulgação, de propaganda, esse site, né, pode ser que dê muito certo, não é? E aí então a gente acabou nessa reunião, falou assim, cara, vai ser a loja do site Alta Montanha, vai ser a loja Alta Montanha. E o Rafael topou. A gente tinha, cada um, 10 mil reais. Né? Tá certo que isso foi em 2013, né? Ainda assim eu fico pensando em estrutura, estoque, o material todo para montar. Não é? 10 mil reais, há 10 anos atrás, ele tinha outro valor, né? Então eu lembro que naquela época um dólar valia R$1,80, né? Então, assim, vamos falar que esses 10 mil reais valessem hoje em dia 20 mil reais. Ainda assim era pouco. Sim. Né? Era realmente sim o dinheiro da rescisão do trabalho do Rafael, era uma grana que eu tinha guardado, né, nas minhas economias, e o Wilton tinha essa grana também. Então assim, cada um vai entrar com esse dinheiro, com 10 mil reais, e isso assim a gente fez. A gente abriu a empresa em dezembro de 2013,
A primeira venda nossa foi uma meia. Né? Na loja já, vocês abriram uma loja? A gente abriu virtual. Né? Como a gente tinha o site Alta Montanha, a gente colocou os banners ali para vender, né? E a gente abriu uma loja virtual. Então, cara, naquele momento eu ainda não tinha sido desligado do meu doutorado, né? Tava para acontecer. E o Wilton ainda trabalhava ainda na Caixa. E o Rafael, ele era o único cara que não tinha trabalho, assim, que ele tinha tempo livre. Então a gente combinou que eu ia continuar mantendo o site atualizado, o Wilton ia ficar ali, sabe, dando apoio quando desse, ele não ia trabalhar. E o Rafael ia ser o cara da mão de obra mesmo, que ia responder os e-mails, ia receber os pedidos, ia levar no correio, né? Sim. Cara, era algo muito pequeno. Nosso primeiro estoque foi de 18 mil reais. Então, com 30 mil, gastamos 18 mil para fazer um estoque e o que sobrou foi giro, né? Sim. De princípio, assim, eu tinha um apartamento ali no Uberaba e nesse apartamento tinha um quarto livre, um quarto sobrando. E a gente usou esse quarto para ser o estoque. Era um estoque muito pequeno, né? Sim. E aí, então, como o Rafael, ele se tornou o gerente, né? O administrador. Aí ficou assim um mês lá nesse quarto no meu apartamento e depois foi para casa dele. Ele morava aqui no Capão Raso, na Avenida Winston Churchill, né? E aí ele morava num sobrado, que era da família dele, que ele, assim, mora no segundo piso, no térreo tem ali alguns imóveis que ele aluga, o pai dele com o tio tinha uma vidraçaria, tinha um outro imóvel comercial que ele alugava, aí os irmãos ficaram mais velhos, saíram de casa, não sei o que, sobrou um espaço, aí eles fizeram uma reforma, transformaram aqueles quartos sobrando em salas comerciais, e aí a gente alugou uma dessas salas comerciais, tinham duas, né, que ficava tinha que subir uma escada, tocar a campainha, abrir uma porta, subir uma escada e tinha uma salinha ali, né, a salinha do tamanho desse estúdio, né. Lá foi nosso primeiro local. Nossa, alugamos uma sala, puxa vida, a gente tem que ter já tem um gasto, né. Sim. Então olha que responsabilidade. Detalhe, a gente não tirava salário, né. Imagina, o Rafael, ele não tinha trabalho, né? Eu ainda tinha minha bolsa, depois acabou, né? A gente não tinha salário. Como é que a gente fazia para viver? O que a gente começou a fazer? Começamos a oferecer curso de escalada. Ótimo. Né? Então, assim, o Rafael é um dos caras mais experientes da escalada de Curitiba, né? O cara já tinha dado muitos cursos de escalada. Eu, quando cheguei em Curitiba, eu fui parar no Clube Paranaense de Montanhismo. Virei diretor de escalada nesse clube, comecei a dar curso de escalada lá. Eu falei, Rafael, vamos dar curso de escalada, assim a gente consegue se manter. Né? Porque depois eu acabei sendo desligado também do doutorado, acabou a minha bolsa. Né? A gente consegue se manter e aí a gente fica ali, todo o lucro que a empresa tem, a gente investe em mais estoque. Né? E assim foi, cara. A gente ficou 3 anos sem tirar um centavo de salário pra gente. Só vivendo de dar curso de escalada. E nessa veio minha segunda empresa. Que hoje em dia, a Soul Outdoor, tô com o boné aqui na cabeça. Ó, legal. Né? Que é uma empresa uma agência de montanhismo. Que a gente leva as pessoas pra montanha. E também oferece cursos, né? Cursos de montanhismo, cursos de escalada. Né? Então, por exemplo, se alguém quiser escalar o Aconcagua, exato, toda a parte de preparo, ensinar como a agência atende e também acompanha. Começava a fazer o que hoje tem o conceito do Omnichannel, sem saber a gente fazia isso. Então a gente tinha o quê? A informação, através do portal Alta Montanha. Perfeito. A gente tinha formação através dos cursos. A gente tinha saídas através das saídas para ir para a montanha. E a gente tinha venda do equipamento. Então a gente fechava tudo ali, né? Desde a informação, passando pelo equipamento, passando pela prática, né? E ainda a prática que é aumentando, né? Porque você começa uma montanha mais fácil e vai subindo degrau por degrau. Então a gente conquistou entre aspas, esse Omnichannel, né? E cara, foi algo muito bacana. Então assim, a gente tava lá naquele quartinho da família do Rafael, né? De repente o lugar ficou pequeno, né? E aí a gente teve que alugar o quartinho do lado e ficou lá durante um tempo, né? Contratamos nossa primeira funcionária, né?
E aí foi crescendo, ficou pequeno aquele imóvel do Rafael, aí a gente teve que ir atrás de outro imóvel, e naquele momento, cara, a gente não queria loja física, a gente só queria vender pela internet, né? Porque, pô, você tá vendendo pela internet, e no nosso público, por causa do Alta Montanha, a gente era conhecido no Brasil inteiro. Então, e como a gente vendia coisas boas, né? A gente vendia, tem um valor mais alto, né? Valor agregado mais alto, vendia muito para São Paulo. E como Curitiba tem um custo de vida mais baixo, né? Os aluguéis, os impostos, tudo aqui é mais baixo que São Paulo, a gente conseguia vender por um preço mais barato e conquistar esse mercado, né? Então a internet foi muito importante pra gente. Legal. E aí começamos a crescer e aí veio aquele negócio, cara, vamos alugar uma casa, né? Mas uma casa grande. Aí a gente pegou e pesquisando, acabamos encontrando uma casa no Jardim Social, que é, entre aspas, né, quem tá em São Paulo vendo a gente, seria como se fosse os jardins aqui de Curitiba, né? É uma região residencial próxima ao centro, né? Faz parte do centro expandido de Curitiba, mas residencial. Então, assim, tem muitas casas grandes, né? Que na década de 70, antes aí, isso eram as casas das famílias mais abastadas de Curitiba, que essa galera saiu, né, desses locais, foi morar em condomínio, etc. E essas casas hoje viraram casas de empresa, né? Casas bem grandes. A gente alugou uma casa que tinha 5 quartos. Eu lembro que a gente chegou nessa casa, a gente fez a mudança, né? Colocava nos nossos carros todas as coisas, todo o nosso estoque, né? A gente colocou tudo ali nessa casa grande. Assim, cara, imagina só quando a gente lotar essa casa, quando ela ficar pequena. Não demorou nem 2 anos pra isso acontecer. Caraca. Em 2 anos essa casa tava pequena, tinha pouquíssimo espaço. Aí a gente teve que alugar um galpão. E aí a nossa casa, né, ela virou um showroom. Então, o cara que queria comprar, às vezes o cara ia na internet, pesquisava, aí ia lá, nossa, que legal, olha que bacana essa jaqueta, essa bota, não sei o que, mas eu quero provar. Ele mandava um e-mail, eu queria provar isso aqui. Eu falei, vem aqui então na nossa loja, né? O cara chegava numa casa, né? Aí tinha que tocar a campainha, a gente abria, aí o cara ia lá, ia provar as coisas. E aí todo mundo, poxa, mas abre uma loja, cara. Porque esse negócio de showroom fica meio complicado, né? E aí quando a gente mudou de imóvel, a gente encontrou um imóvel bem grande, que era uma igreja, né? E aí a gente fez, não, vamos fazer uma loja física bacana. Aí a gente fez essa loja, né? Hoje a gente tá ainda lá no Jardim Social, né? Na Avenida Fagundes Varela. E, ficou super bonita, né? Rapidinho ela teve que expandir. A gente teve que alugar um galpão do lado, né? Para ser o estoque. A gente começou a ser importador também. Então a gente não só comprava dos importadores que já existem no Brasil, né? Dos outros fornecedores. A gente foi atrás de outras marcas que não estavam presentes no mercado nacional para trazer elas para o nosso mercado, né? E a gente vende no atacado, também vende no varejo, né? E aí, então, com esse segundo imóvel, né, que virou nosso estoque, tinha um espaço sobrando na frente, onde tinha umas docas, e aí a gente teve a ideia de transformar aquilo em um bar. E a gente acabou abrindo um bar temático de montanhismo que chama-se Pub Alta Montanha. Ah, que fera. Então, de fato, omnichannel. Inclusive, se a pessoa quiser ficar por lá tomando uma cerveja, também pode. Então agora a gente vai desde a informação, passando pela venda de produto, formação, a saída para a montanha e a comemoração no final tomando cerveja, né? Lindo. Todo completo, linha completa, né? Cadeia de valor completa para o cliente. Exatamente. Que massa, Pedro. E olhando para isso, para essa história de lá para cá e essa estruturação, quando você olha para as histórias da montanha, essa história de empreender e as histórias da montanha, eu gostaria de saber alguma, ou 2 ou 3 histórias que você fala que foram aquelas marcantes para você. Aquelas que você fala assim, caramba, essa aqui merece ser contada e tem tudo a ver com a nossa trajetória, com a trajetória da ideia dos amigos da montanha. Vamos abrir uma loja de montanhismo? E até hoje, essas histórias que valem a pena para quem tá ouvindo a gente, ou tá passando por algum perrengue, ou tá meio deprê porque as coisas não deram muito certo, ou a empresa talvez não esteja indo tão bem, mas que essas histórias podem inspirar. Eu garanto que você tem várias histórias, mas uma ou 2 que você fala, cara, essa aqui merece ser contada. Bom, a primeira coisa, né, tudo que já contei até aqui já é algo assim super inspirador. Que é muito bacana, né? Você vê assim que, primeiro, né, a gente conquistou o sucesso através de fracassos, né? Então, eu nunca imaginei, quando eu comecei a procurar, assim, ter uma profissão, vou passar um vestibular, fazer geografia porque eu gosto de geografia, vou dar aula porque aí eu tenho tempo livre para subir montanha. Eu nunca imaginei
que eu pudesse viver do montanhismo. Eu só pensei que eu pudesse viver para o montanhismo. Então eu tinha que ter uma profissão qualquer, como qualquer pessoa tem, e no meu tempo livre me dedicar a isso. Essa profissão que ia financiar para o teu eu fiz o mais a tua difícil. paixão. Eu fiz o mais difícil. Cara, eu tive que fazer mestrado, tive que fazer doutorado. Cara, no meu doutorado eu fiz um projeto super difícil para unir a minha paixão, que era o montanhismo, com a pesquisa, para pesquisar montanha. Cara, subir montanha, trazer essa amostra lá de cima. Isso foi super difícil. Quando eu vi, cara, era muito mais fácil. Eu já dominava, como eu gosto de dar aula, etc. Pô, podia estar dando aula de escalada há muito tempo. Né? Podia estar vivendo isso há muito e muito tempo, né? Então, a primeira coisa, não desperdice seu talento. Tá? Mesmo que seu talento, você acha que não existe uma profissão para isso, né? A profissão de guia de montanha no Brasil, ela não é regulamentada, ela não é reconhecida. Cara, existe mercado, você pode viver disso. Você pode viver muito bem. Tá certo? Então, assim, não desperdice o seu talento e também não desperdice o talento dos outros, cara, que trabalham com você. Porque toda empresa, ela só vai dar certo se tem pessoas que trabalham nessa empresa e trabalham bem. Então, assim, você tem que sempre cercar-se de bons profissionais. A gente começou de maneira muito amadora na loja. E deu certo por quê? Porque a gente tinha pessoas dedicadas. Então, na nossa sociedade, você tinha um montanhista, que era eu. Você tinha o Wilton, que ele era uma pessoa excelente em relações públicas e também um bacharel em direito. E o Rafael, que era o administrativo, que apesar de ser um administrador bom, ele era por experiência, não por formação. Ao longo do tempo, quando a gente foi crescendo, fomos tendo que contratar várias pessoas, vários funcionários, apareceu na nossa empresa o Renato. Né? O cara formado em ADM, o cara já chegou ali com outras ideias, né? Para facilitar a nossa vida e melhorar a gente ter economias e conseguir crescer, né? A gente não pensou duas vezes, cara, em dar uma parte da sociedade para ele. Porque o cara ajudou muito a fazer com que a empresa crescesse. E eu não ia perder um cara desse. É claro que ele era um cara muito bom, muito qualificado. Ele estava começando, ele era muito jovem, né? Então eu sabia que ele estava ali, era o primeiro emprego dele, a primeira empresa que ele estava trabalhando. Que aquilo lá ia ser, sabe, o primeiro passo do portfólio dele gigante, que ele ia acabar indo morar em São Paulo e ser um CEO de uma empresa grande, sabe? Eu ia perder esse cara. Assim, não, vamos segurar. Então a gente deu a parte da sociedade para ele. E ele ficou, né? E foi uma decisão em comum? Foi uma decisão em comum. Sócios, todo mundo, né? Viu esse talento nele, Vimos viu talento, essa importância. Né? Assim, cara, todo mundo vai ganhar mais. A gente vai perder parte da nossa cidade, mas todo mundo vai sair ganhando, inclusive ele. Né? Vai ser melhor para ele ficar aqui em Curitiba gerindo uma empresa que é dele do que para São Paulo e ser um funcionário e pagar 27,5% de imposto de renda ali, né? Tipo... É um ganha-ganha-ganha. Né? É melhor ser dono do que ser funcionário. Legal. Né? Então, assim, isso deu bastante certo. E ele acabou de voltar da Itália. Ele estava na Itália numa feira especializada em produtos de montanhismo para ver as novidades, né? Então a gente sempre está na vanguarda, né, desse nosso mercado. Ótimo. Então, assim, dentro dessas histórias, né? Primeiro, quando uma coisa acaba, nunca é o fim, né? É só um fim daquele ciclo. E você sempre tem que valorizar as pessoas que estão do seu lado, né? Sim. Agora, outra história bacana que eu tenho é uma história meio trágica, mas é bem importante na nossa empresa, que quando eu comecei a dar esse curso de escalar e tudo mais, né? Também tinha um outro amigo que eu praticava fazia montanhismo com ele. E o cara também, ele era ADM, né? E ele também estava desempregado. E a gente começou a trabalhar junto na parte da agência de montanhismo, né? Na parte das vendas das expedições, né? Ele trabalhava na área de atendimento e ele começou a ficar doente. E ele teve uma leucemia, né? E as coisas foram piorando, até que ele acabou morrendo, né? Foi bem triste, assim, a história dele, porque a gente sabia quando deu errado a última quimioterapia dele, né? Ele sabia que ele tinha alguns dias de vida, ele não ia durar muito tempo. Então a gente se despediu,
né? O nome dele era Paulo Roberto Felipe Schmidt, né? A gente chamava ele de Parofes. Então, cara, uma coisa maluca, assim, você chegar e você se despedir de um amigo, sabendo que aquilo lá vai ser a última vez que você vai ver ele. Sim. O cara morreu, né? E ele foi cremado, né? Aí depois eu fui lá pra São Paulo, peguei a cinza dele, falei com a mulher dele. A mulher dele me deu as cinzas, me deu alguns equipamentos de escalada, né? Ficou comigo. E falou assim, olha, o Parofes, ele queria, né, ser jogado nas montanhas, na cinza dele. Eu falei, cara, eu levo, né? E eu levei ele pra 22 montanhas diferentes. Oh, uau. Né? Uma delas é uma montanha que tinha 5.845 metros de altitude lá nos Andes, que não tinha nome, que nunca ninguém tinha escalado, né? Então, assim, a gente foi os conquistadores dessa montanha, né? O conquistador é quando a pessoa sobe até o cume pela primeira vez, né? E aí a gente deu o nome dela de Vulcão Parofes. Né? Que lindo, que lindo. Então foi uma história bem, bem emocionante, assim, a história da despedida do Parofes, né? Uhum. E ainda tem uns punhadinhos de Parofes comigo, porque ele queria uma montanha especial, ele queria ficar, que é o Pico das Agulhas Negras, que fica lá na divisa entre Minas, Rio e São Paulo, né, na Mantiqueira. E aí eu tenho que jogar a cinza deles com outro amigo. Vai fazer 10 anos que ele morreu, então a gente vai fazer isso logo mais. Que lindo, que lindo. Parabéns, Pedro. Que linda jornada. E eu ouço muito, dentro do que você está dizendo, um foco no companheirismo, foco nas pessoas, o foco em fazer a diferença de alguma forma, mas muito voltado para pessoas. Tanto quanto vocês estavam se encontrar lá no topo da montanha, o primeiro colaborador, o colaborador que se tornou sócio, o amigo que foi levado a mais de 20 montanhas para que ele pudesse também realizar os sonhos, né? Deixar uma marca, né? Através da vida dele. E esse foco muito voltado para pessoas. Eu vejo que empreender nada mais é do que ter esse foco voltado para as pessoas. Esse DNA já é seu, é algo que já é o seu de voltado para as pessoas, de lembrar esses nomes. Em cada uma das histórias, não sei se você está prestando atenção, quem está comigo aqui, eu estou ouvindo e prestando, cada história tem um nome. Tem um nome e sobrenome. Tem alguém que fez a diferença para você, seja um professor, seja um colega, sejam sócios. Então, esse olhar voltado para as pessoas, talvez isso venha também das subidas, né, da montanha, da importância da pessoa que está do teu lado. Aquelas que você subiu sozinho, se existe como subir sozinho, ou se você precisa sempre ter um time. E o quanto que esse teu DNA voltado a pessoas, algo que eu tô prestando atenção muito aí nas tuas histórias. Se você já tem isso na sua mente, já estava na tua consciência, me conta um pouco também sobre essa questão de time e de pessoas ao teu redor. Eu acho que a questão do time, né, para mim aconteceu meio que por acaso, né? Se bem que às vezes eu acho que as coisas não acontecem tão por acaso assim, né? Você, por exemplo, será que realmente esse negócio de viver, empreender no montanhismo, ser empresário da área de montanha, foi por acaso ou já tinha essa paixão antes, né? Uhum. De certa maneira, ao longo dos anos, eu fui optando, né? Chegava lá, tive a opção de voltar para São Paulo e dar aula num colégio internacional como professor de geografia. Fui para lá, fiquei um tempo, né, dava aula em inglês, né? Eu era o Mr. Hawk. E aí depois eu voltei para cá, porque ficava mais próximo das montanhas, né? Então você vai fazendo escolhas. Aí eu cheguei onde que eu estou hoje, né? Uhum. Uma coisa também interessante é que a minha própria esposa eu conheci também na montanha. Ela também tem outra história legal. Legal. Né? Há quanto tempo vocês se conheceram? A gente tá junto há 9 anos, né? E foi bem na época da alta montanha. Foi na época que eu dava aula de escalada com o Rafael, né? Inclusive é bem interessante isso, porque ela foi minha aluna de escalada, né? Então eu tava ali dividindo o trabalho com o Rafael, né, nos cursos. Aí aparecia, a gente colocava ali nas mídias sociais, vai ter um curso em Curitiba, eu não sei quando. Aí aparecia o pessoal, poxa, quero fazer, quanto custa, quando vai ser, como que é, o que tá incluído, o que não tá, né? E aí então a gente ficava respondendo os e-mails e tudo mais. Aí apareceu uma tal de Maria Tereza Ubrich, né? Aí Maria Tereza, achei que fosse uma senhora, né? Porque é um nome mais antigo, né? Sim. E aí ela ficava fazendo muitas perguntas e eu não dava muita bola, né? E aí então, como ela fazia muita pergunta, eu falei assim, Rafael, fala com ela aí, né? Tipo,
Eu tenho... Responde responde ela aí que ela faz muita pergunta, né? Você aí tá sem fazer nada. Aí, de repente, aparece, assim, no meu timeline no Facebook, né? A época, a mídia social era Facebook, assim, Sim. Rafael Wojcik faz amizade com Maria Tereza Ubrich. Quando eu vejo assim, nossa, que gata! Aí a gente ficou, assim, muito curioso. Como será que é essa Maria Tereza Ubrich, né? E aí chegou o dia do curso e ela era realmente muito, muito bonita, assim. Ela era muito, muito atraente. E ela foi, assim, dos alunos, foi a melhor aluna do curso. Ela era magrinha, eu não tinha muito medo, né? E acabou que se destacou. E aí, naquele momento, eu tava solteiro, tava vindo de uma desilusão amorosa, inclusive, né? E fiz uma coisa que não deve fazer, não deve chavecar as alunas. Acabou... Hoje é uma regra, mas antes não era. E aí a gente começou a ficar, né? E ela também estava passando por uns momentos difíceis. Ela é formada em turismo e ela trabalhava muito com realização de eventos, mas para eventos empresariais, né? Feiras e tudo mais. Cara, é um trabalho, muito da loucuragem. Fazer uma feira, né? Você chegar com stand, chegar na hora certa, tá tudo pronto. Cara, é muita coisa para dar errado. Sim, monta o stand de madrugada, muita gente. Madrugada, é um trabalho na loucuragem, né? E ela ela trabalhava muito com algumas amigas, né? Mas ela tinha começado, inclusive, uma empresa com uma amiga, mas ela não era sócia, né? E, de certa maneira, trabalhava informalmente. Não precisa me contratar nem nada, porque são trabalhos muito temporários, né? Então você é contratado para um evento, e de repente acaba esse evento, e pode ser que tenha um outro, pode ser que não tenha nada. Então é um tipo de trabalho que as nossas relações normais de trabalho na CLT, ela é meio complicado, entendeu? Você contratar alguém na CLT para mandar embora daqui a 20 dias, Sim. Sabe? Então assim, não se encaixa muito, trabalho muito temporário. E aí ela tava muito insatisfeita e trabalhava pra caramba. E foi quando ela veio procurar o meu curso de escalada, né? Ela tava com uns 30 e poucos anos de idade, né? Algumas pessoas acham que 30 anos de idade já tá velho, né? Puxa, eu tenho que estar ganhando dinheiro, não sei o quê. E ela tava querendo parar de trabalhar com isso, não sabia muito bem o que fazer. Naquela época, ela tinha uma avó que tinha mais de 100 anos de idade. E o pai era quem cuidava dessa avó, né? Então, assim, quem tem um idoso em casa sabe o trabalho que dá, né? É um trabalho de enfermeiro, né? Tem que dar banho, tem que dar comida. Cuidado em período integral, né? Sabe? Um trabalho realmente, assim, fica o tempo todo ali, né? E certa vez, era um sábado à noite, ela tava de roupão em casa, né? E aí passou um filme lá na Globo de madrugada, ela cuidando da avó, que era a história de duas irmãs. Uma delas era uma empresária de sucesso, assim, que ganhava muito dinheiro, que viajava o mundo, que curtia pra caramba e que ajudava com dinheiro, né? E outra era a irmã que cuidava da mãe, né? Que era uma mulher que tinha Alzheimer e tudo mais. E essa mulher, ela cuidava da mãe e ela tava lá com meia idade e só tinha cuidado da mãe. E ela olhou pra ela mesmo, assim, olhou aquele roupão sábado à noite e falou assim, cara, sou eu. Não tô curtindo a minha vida. E aí no filme falava assim... O que você fez na sua vida que você gostou e que você quer aproveitar, né? E ela perguntou pra ela mesma, o que eu fiz que eu gostei e que eu quero voltar a fazer, me dedicar a isso, né? Ter uma outra coisa pra fazer. E ela lembrou que aos 16 anos de idade, ela tinha escalado em rocha, ela tinha achado muito legal. Olha aí. Foi aí que ela procurou meu curso, né? Caraca. E aí eu tenho a minha segunda empresa, que é a Soul Outdoor, né? Trocadilho, né? Soul Outdoor. Que a gente oferece, né, não só curso de escalada, mas as saídas, expedições para as montanhas. Essa expedição que você estava no Nepal, que bacana essa história, hein? Porque olha como conecta, né? Que você também com 16 anos teve essa... Eu também com 16. Né? Com esse despertar para o montanhismo e que bacana vocês se encontrarem, que as histórias se encontraram. Nós somos seres de histórias, né? As histórias se encontraram. Essa expedição agora que você estava no Nepal, quando nós nos conversamos, você estava com um grupo ou era um projeto seu? Era através da Soul? Conta um pouquinho dessa última montanha. Bom, eu viajo o mundo subindo montanhas, né?
Então, assim, eu organizo grupos, faço as saídas e trabalho onde? Trabalho na Cordilheira dos Andes, né? Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador. Trabalho na África também, no roteiro dos 7 cumes, né? Os 7 cumes é quando você tem a montanha mais alta de cada continente, né? Então, América do Sul, a Aconcagua, América do Norte, o Denali, fica no Alasca, na África, o Kilimanjaro, na Ásia, o Everest. E eu tinha ido para a África para guiar uma expedição no Kilimanjaro. E aí depois eu fui... Pela Soul. Legal. Eu guiei um grupo lá, né? Aí eu saí da África e fui pro Nepal. E para guiar 2/3 expedições, né? Uma delas é o trekking da base do Everest, né? Que é uma caminhada, né? É um roteiro que, apesar de estar na base do Everest, chegar em grandes altitudes, né? Ele é um roteiro que é apto para pessoas que estão começando no trekking, né? Não tem grandes dificuldades fora a altitude e fora o percurso, que é mais de 100 km, né? Só que dividido em vários dias. Uhum. E aí a gente também ia escalar uma montanha de 6.000 metros, chamada Island Peak, que é uma montanha que as pessoas que escalam o Everest usam para aclimatação. E também tinha uma amiga, que também era uma cliente, que tinha o sonho de escalar uma montanha bastante emblemática lá no Nepal, chamada Ama Dablam. É uma das montanhas mais bonitas do mundo, não é? É uma montanha Eu vi as fotos, é maravilhosa mesmo. É uma montanha que ela tem um cume, dois ombros do lado, assim, ela é super escarpada, piramidal. É uma montanha técnica, né? Não é o tipo de local que você vai todo ano levando gente, né? É uma montanha que você vai às vezes, né? E aí então eu levei a Rosiane Formente, para escalar essa montanha. Então a gente fez lá o trekking, né? O pessoal que ficou só no trekking depois voltou. Fiz também a ascensão do Island Peak. E aí eu fiquei lá com a Rosiane para escalar o Ama Dablam. E aí, como é uma montanha mais difícil, né? Inclusive os acampamentos são locais bastante restritos. Você tem que montar barracas do lado de precipícios, né? E, puxa, para você subir a montanha, você tem que subir escalando. Você tem um monte de parede, tem que subir com cordas fixas. Então é um esforço grande e você tem que usar vários equipamentos. É uma escalada técnica, né? Uhum. Quando eu e a Rô, a gente chegou no acampamento 3, que era o último acampamento antes do cume, ela chegou bastante tarde. A gente tinha contratado um Sherpa, né, para acompanhar ela o tempo todo, né? E ela chegou muito tarde com esse Sherpa e já chegou muito cansada, tava muito frio, né? E aí então a gente decidiu que seria melhor para ela não tentar ir pro cume, né? Que ela tava com pouca energia, então que ela tinha energia suficiente era para descer a montanha. Uhum. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente sobe uma montanha, a gente chega no cume, o cume ele é só metade do caminho. Você tem que descer depois. Sim. Então, puxa, eu falei, cara, melhor você descer. E ela, não, tem total razão, assim, era o sonho dela, tudo bem, né? Não realizou, né? Mas o mais importante é voltar para casa, né? E aí, então, ela com o Sherpa acabaram descendo e eu fiquei sozinho, né? E acabei fazendo cume sozinho, né? Como, tenho muitos e muitos anos de experiência, né? Para mim não foi nem perigoso, nem complicado, né? Eu consegui chegar no cume do Ama Dablam com uma certa facilidade. Eu fiz cume desse último acampamento, né? Em apenas 3 horas e meia, né? É rápido. Fui o primeiro a chegar no cume da montanha naquele dia e demorou muito tempo até para o segundo chegar, né? Fui o primeiro a descer também e aí acabei escalando, né, essa montanha. E é algo muito bacana, né? Porque quando eu comecei no montanhismo, eu vi as fotos do Ama Dablam e eu nunca imaginei que, eu poderia escalar uma montanha dessas, né? Sim. E aí passam-se os anos, você chega no cume e você tá lá em cima e fala, cara, e nem foi tão difícil assim, por causa do preparo, né? Sim. Evidentemente. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque você faz várias montanhas. Então, você tava no Kilimanjaro, e aí então foi pro Nepal, as subidas, você acompanha esses grupos, né? Como é que é o teu preparo
em quanto tempo, né? Então passamos 2 semanas ali, 3 semanas lá, mais uma semana, você acabou de me dizer um pouquinho antes da gente começar, que você vai agora e fica até abril, né? Fora do Brasil. Também em expedições. Como é que é o teu preparo físico, mental, emocional para aguentar esse tranco muitas vezes de uma montanha atrás da outra? E é claro que você tem anos de experiência, mais de 20 anos de experiência, mas me conta um pouquinho desse preparo e também preparo para quem está iniciando, quem está assistindo a gente, tem essa curiosidade de entender, puxa, gostei, me inspirei, acredito que está dentro do que desejo fazer. Como é que funciona esse preparo? O meu preparo, né, por conta de eu ser um profissional, né, e viver indo para a montanha, é as próprias montanhas que eu escalo, né? Exato. Isso me mantém treinado, tá certo? Mas praticar montanhismo, galera, é uma coisa que exige muito preparo físico, né? O montanhismo, ele é uma atividade física de baixa intensidade, mas muito prolongada. As pessoas geralmente tendem a fazer um paralelo com a corrida, com maratona, né? Então o pessoal pensa assim, pô, o que é difícil? Correr. Você corre lá 30 minutos, pô, você fica todo suado, cansado, né? Você gasta muita energia, tá certo? Mas é diferente porque a corrida é uma atividade física de grande intensidade. O montanhismo não, é de baixa intensidade. Aí o pessoal compara um pouco com a maratona. Pô, 42 km correndo não é brincadeira. É uma atividade prolongada, né, de alta intensidade. Mas mesmo assim, no montanhismo, você, às vezes, você nem faz uma quilometragem tão alta, né, numa trilha durante um dia. Sim. Só que você, diferente de uma maratona, é de baixa intensidade, só que mais longo. Então você vai escalar uma montanha como a Concagua, por exemplo. Então no primeiro dia, 6 horas caminhando. No segundo dia, você vai dormir numa barraca, então vai ter que se recuperar desse seu cansaço. No segundo dia, você vai caminhar mais 8 horas. No terceiro dia, 10 horas. No quarto dia, descanso, você tem que recuperar. E assim por diante. Então, é diferente. Então, o preparo físico para as pessoas que vão fazer montanhismo, primeiro, é um preparo muscular, né? Porque, por mais que seja uma atividade de caminhada, né, você tem que estar com a sua musculação fortalecida. Então, músculos fortalecidos evitam que você tenha, por exemplo, um problema no joelho. Você está lá subindo a montanha com uma mochila nas costas, cara, você pode estar freando na descida, né? O seu peso todo nas suas pernas, você não tem muita técnica de caminhar. Você pode dar um problema no seu joelho, um problema articular. Com a musculatura fortalecida, você evita esse tipo de coisa, dores nas costas, dores da lombar, etc, né? Então, assim, faz parte você ter uma musculatura fortalecida. Então, um treininho de musculação é bom a vida inteira, né? Treinos cardiorrespiratórios. Então, apesar da corrida ser algo bem diferente, não tem muito paralelo com o montanhismo, você ter um bom cardio vai te ajudar. Claro. Né? Uma boa capacidade cardiorrespiratória, você vai para a montanha e ficar menos cansado. Agora, tem algo que na montanha tem, que só lá vai ter, que é essa questão do dia a dia, de ficar muito tempo exposto. Né? E aí então vem a prática no montanhismo. Então o legal é você começar pelas montanhas mais fáceis e ir avançando ao longo do tempo. Então uma pessoa que está começando agora, assim, o cara nem vai para alta montanha, né? O cara vai ter que começar numa montanha mais baixa e fazer aquilo que a gente chama de bate e volta. Então assim, primeira novidade é fazer trilha. Então sobe uma montanha por uma trilha, numa trilha que você vai e volta no mesmo dia. Aí você adiciona uma novidade nisso daí. Você vai subir uma montanha e aí você vai acampar nessa montanha. Opa, adicionou uma coisa. Já muda os equipamentos, já muda o esforço físico. Porque se você vai acampar, você vai ter que levar barraca, você vai ter que levar fogareiro, panela, comida. Já vai ter que levar mais peso. Então já é um exercício diferente. Então adiciona essa novidade e você vai, né, evoluindo. Né? Faça volume de montanha. Então não é que você fez uma trilha de bate-volta, na segunda trilha vai ser acampando, e na terceira você vai adicionar uma novidade que seria altitude. Sim. Tá? Então faça um volume antes. Então faça várias montanhas de bate-volta, faça várias montanhas que você acampa. Aí depois que você já fez várias montanhas, aí adquire e vem aquele negócio. O que tem no próxima etapa? Altitude. Né? Aí você vai lá para os Andes fazer uma montanha mais alta. Legal. Qual montanha para começar? Uma montanha que tenha menos novidade, porque a altitude é uma novidade. E o frio do clima da altitude é uma novidade também. Então já muda os equipamentos. Já muda as estratégias da ascensão da montanha. Não é?
Então, o ideal começa com uma montanha que não tenha glaciares. Uma montanha que você chega no cume dessa montanha caminhando e que você não caminha sobre o gelo. Então, por exemplo, o Cerro Plata, que foi essa primeira montanha que eu escalei quando tinha 18 anos de idade, que é uma montanha alta, tem quase 6 mil metros, mas não é uma montanha que tenha geleiras. Então você sobe num piso rochoso. Pode ser que tenha neve, porque nevou, né? Mas andar num terreno nevado é diferente de um terreno com gelo, tá? Sim. Por quê? Porque o terreno com gelo, o terreno sobre glaciares, ele é outro ambiente. Por quê? Porque o gelo, ele é água dura e ele se move. Quando ele se move, ele se quebra, aí forma umas gretas. Então você tem que ter um outro conhecimento para andar em cima de uma geleira. Vai adicionando e vai evoluindo e vai adicionando. Você pode fazer uma montanha que tenha uma geleira, mas que seja uma montanha que não seja muito inclinada. Porque quando você anda em cima de uma geleira, você tem que andar encordado. Porque se você cai dentro de uma greta, o cara tem que segurar. Então, tanto o cara que tem que segurar tem que saber segurar, quanto você, quando cai, tem que saber cair direito também. Então, tem que passar por é uma outra novidade. E depois, por último, é a montanha que tem gelo, que tem greta e é vertical. Aí tem que escalar no gelo, né? Seria a última novidade, tá certo? O último nível das novidades. O último nível, né? E mesmo tendo o preparo físico, eu vejo muito um preparo mental e emocional. Especialmente de quem sobe montanhas, a gente relaciona isso com empreender também é o preparo físico, mental e emocional. Você já viu, dentro de Case, provavelmente sim, mas me conta algo seu, que havia muito preparo físico, mas a mente, as emoções bateram forte e acabou não subindo, não chegando ao cume, porque fisicamente, o físico até iria, mas a questão emocional, a questão mental bateu forte ali, isso já aconteceu? Como é que vocês lidam com isso? Como você lida com isso? Isso já aconteceu muitas vezes, né? É algo comum em montanhas como a Aconcagua, que é uma montanha longa, você fica muito tempo lá em cima, né? Aparecem muitas pessoas que querem escalar a montanha comigo e elas chegam preparadas fisicamente, né? A pessoa treinou, você vê que o cara tem um porte físico bom. Só que aí, quando a pessoa chega na montanha, primeiro, tem a pessoa que chega com muita sede ao pote. Então tem aquele cara que ele já é atleta. Aí o cara faz corrida, né? O cara fez corrida de montanha, Ironman. Aí ele já chega no grupo e quando o cara já é desse jeito, você sabe que ele é competitivo. Então ele não vai querer chegar em último lugar, ele vai sempre querer chegar primeiro. Quando você vê, o cara tá correndo na trilha. Você fala, para de correr. Por quê? Aqui não é Florianópolis, cara. Aqui não é Ironman. Você tá num ambiente de altitude. Então assim, não importa se você tem um porte físico muito bom, cardio muito bom. Você pode, aqui na altitude, você pode ter um edema pulmonar, um edema cerebral, então vai devagar. Tem que dar uma segurada na pessoa. Então as pessoas, às vezes quando o cara ele chega muito preparo, mas ele chega com uma ideia muito competitiva de querer ser o primeiro, e ele não tá competindo contra as outras pessoas que estão com ele. Ele não precisa chegar em primeiro no cume. Sim. Ele precisa chegar e voltar. E bem. Né? E aí o cara começa a ficar muito ansioso. Então essa ansiedade atrapalha muitas pessoas. Então você tem que entender, numa montanha, você vence ela galgando degrau por degrau. Você vence ela um dia após o outro. Você não pode chegar na base da montanha e já pensar no cume. Não, você está na base da montanha pensando como chegar no próximo acampamento. Como fazer com que nesse próximo acampamento você tenha comida, você tenha combustível para derreter o gelo e fazer água, porque não tem água no estado líquido. É tão frio que está tudo congelado. Então tem uma logística para que isso dê certo. Então o cara é muito ansioso, ele tende a ficar mais mal, né, para ansiedade. Sim. Tá certo? E também, às vezes, a querer pular etapas. Né? Então, às vezes o cara chega muito preparado, querendo pular etapa, e já se dá mal. No empreendedorismo você vê muito disso. Exato. O cara sai de um curso bom de administração já achando que ele é um Steve Jobs, sabe? Já achando que a marca dele é uma baita marca, já querendo ter um escritório na Faria Lima, né? Não, calma aí, cara. Primeiro você vai ter que ter um escritório na tua casa. Primeiro você vai ter que trabalhar, depois você vai ter que conquistar espaço, conquistar mercado, até você chegar lá. Né? Então assim, você não pode pular as etapas. Inclusive essas etapas, elas são importantes porque elas fazem parte do seu aprendizado. Né? No meu aprendizado, eu quando eu comecei
como empresário, eu tive que aprender muita coisa de administração. Cara, eu nunca tinha estudado, nunca tinha ouvido falar sobre ICMS, cara. Né? E de repente um negócio desses tem uma importância vital. Eu já vi muita gente que tinha o meu perfil, que era montanhista, que botava a cara a tapa, né? Que se submetia ao risco, né? Acabar dando errado, porque o cara, ele não se submeteu ao risco, ele se submeteu ao perigo. Existe uma diferença. Então, quando a gente empreende, a gente tem riscos. Cara, pode, de repente, eu tô aqui importando equipamento de montanhismo e, de repente, tem um problema com o dólar. De repente, tem um problema de greve na aduana, na Receita Federal. As coisas podem mudar as regras, né? E eu me dá mal. E as pessoas, elas chegam muito com muita sede ao pote. E quando ela vê, cara, o cara tá ali até assim, se dando bem, ganhando dinheiro, e de repente, por um erro administrativo, quando ele vê, ele tá com uma dívida enorme. Aí fecha, perde CNPJ, bloqueia CPF, e o cara se dá mal, né? Ele entra em perigo por não ter calculado o risco. Não ter calculado o risco e para não ter se preparado. E, às vezes tem ido muito esse ao pote, é assim, é fácil, não sei o quê. Quando viu, ele... Já foi. Você tem que se preparar, você tem que, antes de chegar no acampamento e dormir lá em cima, você tem que checar se tem comida. E o cara, ele chegou, montou o acampamento dele lá em cima, quando foi ver, não tinha nem água pra beber. Né? Não cuidou do básico. Isso acontece com muita gente. Com muita gente. Monta a parte mais difícil, mas esquece o básico bem feito, que é o que vai fazer a sustentabilidade na montanha e no negócio. Exato. Pedro, tem algo que assim, quando você olha para alguma montanha que te desafia mais? Ou alguma que você fala assim, cara, essa é a minha favorita, ou aquela que te desafia mais? E aí, caminhando pro nosso encerramento, porque com tanto preparo, ainda tem aquela que te dá frio na barriga, ou todas elas ainda te dão? Tem muita montanha que me dá frio na barriga. Muita montanha que mesmo me dá frio na barriga. Mesmo 20 e poucos anos depois? Pra caramba. Cara, tem muitas vezes assim que você tá na montanha e tem muita coisa que você não consegue prever. Né? Dentre os riscos, né? Os riscos são calculados, mas tem muita montanha que aí tem riscos que não são calculados. Então, por exemplo, uma queda de rocha, uma avalanche. Imprevisibilidades do momento. Então, assim, você vai evitar o local onde que tem risco de queda de avalanche, de estar lá no momento que a avalanche cai, que é quando? Que é quando está mais quente. Quando o gelo derrete, né, nos momentos mais quentes do dia, é quando você vai ter maior chance de avalanche. Então você vai, quando? Sair de madrugada. Mas mesmo assim pode, né, ter problema de madrugada. Né? Eu tenho uma história interessante que eu vivi esse ano. No montanhismo, hoje em dia, as pessoas têm feito projetos, não para escalar uma única montanha, mas para escalar montanhas, um conjunto de montanhas com características semelhantes. Né? Então, por exemplo, os Sete Cumes, né? A montanha mais alta de cada continente. É um projeto legal, que são só 7 montanhas, então é relativamente rápido, né? Dessas montanhas, muitas delas são montanhas que um montanhista amador, quer dizer, todas elas são montanhas que um montanhista amador dedicado consegue escalar, né? Aí tem outros projetos, assim, que são mais difíceis, né? Então, recentemente se tornou muito famoso o projeto da escalada de todas as montanhas acima de 8 mil metros, né? Só existem 14 no mundo, todas elas no Himalaia. E ficou famoso porque teve um nepalês que foi lá e escalou essas montanhas em tempo recorde, né? Em só 7 meses, né? E tem outro projeto bem interessante, que é a ascensão de todas as montanhas acima de 4 mil metros dos Alpes. São 82 montanhas. Né? Apesar de serem 82, como são montanhas mais baixas, entre aspas, né? Você pode fazer isso em uma única temporada, ou em poucos anos dá para escalar várias dessas montanhas, porque você sobe elas, às vezes você consegue fazer uma travessia e faz 5 de uma vez só. Apesar de serem 82. Existe um projeto interessante, que é a ascensão de todas as montanhas acima de 6 mil metros dos Andes, que são mais ou menos umas 105, 110. Falo mais ou menos porque é ainda tão pouco conhecido que não se sabe quantas são com certeza, porque os métodos de medir altitude são diversos, né? E a gente sabe muito dessas métodos dessas altitudes dessas montanhas por conta de pesquisas usando sensores remotos, satélites que medem altitude, né? Nunca ninguém fez esse projeto, ele é inédito ainda, né?
Dessas 105 a 110 eu fiz 58 desses cumes. Eu não pretendo fazer todos eles, mas dentro desse projeto tem um que é mais possível, que é escalar todas as montanhas acima de 6.500 metros de altitude nos Andes, que são 16. Dessas aí, me faltava algumas, né? Dentre elas, 2 montanhas do Peru, que chama-se Huascarán Sul e Huascarán Norte. Você monta acampamento e consegue escalar as 2 desse mesmo acampamento. Eu já tinha tentado escalar essa montanha várias vezes, né? Uma vez eu fui para lá em 2016, quando eu cheguei em Lima, abro o meu celular e vejo que tinha tido uma avalanche, que tinha morrido 8 pessoas nessa montanha. Aí, muita avalanche, o governo do Peru fechou a escalada dessa montanha, então eu não pude escalar ela. Aí eu voltei esse ano com a minha esposa para escalar essa montanha. A gente vinha de uma temporada longa na Bolívia, que tinha feito vários cursos de alta montanha, que é um dos produtos que a gente oferece pela Soul Outdoor, né, curso de alta montanha, lá na Bolívia. Chegou aclimatado, a gente foi fazer a montanha. Quando a gente chegou na base da montanha, eu dou de cara com uma operação de resgate. E aí eu vejo assim numa marca, o cara morto lá. Então assim, puxa, que mau agouro, né? Aí eu fui mesmo assim, continuei, falei, putz, não quer dizer que o cara morreu que eu também vou, né? Continuei a escalada. E aí, quando eu tava indo pro cume, teve uma tempestade, e essa tempestade, ela encheu de neve o caminho, então existia assim as pegadas das pessoas que escalaram a montanha antes de mim, que foram apagadas, e fora isso, foi uma noite que a lua se pôs, então tava muito escuro, não tinha lua, não tinha nada, tava muito, muito escuro, e a montanha, essa montanha em especial, o Huascarán Sul, que é a montanha mais alta do Peru, é uma montanha que é um verdadeiro labirinto. E aí então eu cheguei para fazer cume, tava junto com outros 2 argentinos que a gente conheceu na montanha, que eram menos experientes, tava todo mundo assim meio que, o Pedro é o cara mais experiente, deixa que ele vai na frente, encontrando o caminho. Eu já tava bem cansado também, porque eu subi carregando todo o meu peso, né? E diante daquela situação de não ter pegada, de não ter lua, né? De eu já tá desgastado numa temporada longa, né? Cheguei ali na base, no local inclinado. Eu falei, cara, se eu subir aqui no lugar errado, eu não vou ter energia pra voltar. E aí eu desisti. Aí eu voltei pra cidade, e meio que assim, cara, eu vou fazer outra coisa, volto pra fazer outro ano. Mas aí eu fui me reanimando de novo, eu era amigo de um guia que tava indo pra lá com uma cliente, o cara me motivou pra ir junto com ele, assim, meio que junto, mas separado, né? Uhum. E aí eu fui pra montanha. Quando eu cheguei na base de novo, uma previsão, uma chuva que não estava prevista, começou a cair, a montanha ficou até fechada, eu tive que ficar um dia a mais no acampamento. E nesse um dia a mais, eu tava ali sem fazer nada, aí de repente sobe umas pessoas fardadas, né, policiais. Uhum. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Aí eles conversam com um carregador que tava ali, e depois eles sobem indo pra região de um glaciar. Aí eu chego pra esse porteador, né, pra esse carregador, e falo assim, cara, o que aconteceu? Que ontem eu fui ali no glaciar, tava ali andando e encontrei restos de corpos humanos. Então eu liguei pra polícia, eles vieram aqui ver. Eles são da polícia científica. Falei, caramba, você achou resto de corpo humano? Achei. Aí eu fiquei com esse negócio, com essa curiosidade, né? Sim. Não era nada saudável, né, ver resto de corpo humano. Aí esses policiais foram e desceram por outro lado. Eu falei, cara, deixa eu ir lá ver esse resto de corpo humano também, né? Curiosidade. E fui caminhando pelo gelo e tal, achei um monte de lixo e de repente a gente acha o primeiro pedaço. Uma bota, né? Uhum. Aí você pega a bota, aí você fica achando que vai olhar dentro da bota e vai achar um pedaço de osso. Felizmente não tinha, por isso tinha tirado. Mas tinha, tá? Uhum. Eles tiraram. Cara, e fomos achando várias coisas. Achei 3 pedaços de bota, 3 pessoas diferentes. Mochila, jaqueta, lanterna, panela, saco de dormir. Caraca. Qual que é a história desses caras? Esses caras foram escalar a montanha há uns 20 anos atrás, foram pegos por uma avalanche. Então a avalanche engole as pessoas. E aí depois passaram 20 anos, o gelo vai descendo a montanha. E eles foram, entre aspas, cuspidos, né? No local onde que tem o derretimento da geleira, né? Então tava lá esse resto de equipamento tudo destruído, né? Tudo amassado, tudo arrebentado. E putz, cara, de novo, que eu venho pra essa montanha e encontro, né, me dou de frente com a morte. Mas beleza, não vai acontecer comigo e tal, vou continuar. E continuei. E aí eu fui, cheguei no acampamento alto,
E, enfim, acabei fazendo cume. Né? Uau, legal. Mas, cara, é algo horrível, assim. Enfrentar um dos piores medos do ser humano, que é a vida da morte, né? E é ali do ladinho. E assim, eu sou uma pessoa bem resolvida. Assim, eu não sou não tenho superstições, né? Não acho assim que, puxa, o cara cometeu um erro e eu vou cometer esse mesmo erro, né? Aliás, galera, não fica achando assim que você vai pra montanha e vai achar um monte de corpo, né? De certa maneira, aparece muito na mídia, isso me chamou muita atenção lá na década de 90, quando eu vi aquela matéria da Veja, né, aqueles mortos do Everest, mas você não escala a montanha e vê gente morta. Aconteceu dessa vez porque foi algo diferenciado, né, algo especial, né? A montanha não é um local que você fica achando um monte de corpo. Aliás, as mortes em montanha chamam muita atenção porque a mídia gosta desse sensacionalismo. Só que tem muito mais histórias boas, positivas, muito mais sucesso, superação na montanha do que a morte. Só que a mídia não mostra, né? Fazer uma brincadeira, isso a Globo não mostra, verdade, né? É verdade. Então assim, eu mesmo, tenho 24 anos dedicado a montanhas, cheio de histórias legais, cheio de conquistas pessoais, né? E eu voltei dessa viagem, escalei essa montanha e difícil um repórter assim, fala aí como é que foi a escala dessa montanha. Se eu tivesse morrido, teria sido notícia, né? Mas como eu vivi, conquistei, deu tudo certo, ninguém fala nada. Mas enfim, eu mudei um pouco de assunto, mas... Tá ótimo. Qual que era o... Que é perfeito, o que traz muito pra mim, Pedro, algo que você bateu desde o início que você começou a falar, que não é uma competição. Exato. E que o mais importante é vencer a montanha e vencer a si mesmo. E que às vezes vai precisar voltar pra casa. Vai precisar chegar lá e dizer, cara, não dá. Eu vim até aqui, vocês pousaram em Lima, olharam e disseram, não dá. Dessa primeira vez foi em 2016. Agora, 2022, vou lá e escalo uma delas. Faltou o Huascarán Norte. Vou ter que voltar lá pra fazer ela. Sim. E aí, então, eu tenho esse projeto, assim, que os projetos vão evoluindo também, né? Sim. Como na empresa, meu projeto agora é conquistar mercado, importar tal marca, de repente eu vou estar em tal lugar, abrir uma filial. Então, assim, o meu projeto próximo é finalizar as 10 mais altas dos Andes. Então, das 10 mais altas, faltava esses dois Huascaráns, né? O Huascarán Norte e o Sul, né? A primeira e a segunda mais alta do Peru. E depois, uma outra que é a 9ª mais alta dos Andes, é uma montanha chamada Walter Penck. Inclusive, Walter Penck é um geógrafo, né? Tem uma história bem legal desse cara. Esse cara, ele foi o cara que elaborou o relevo que fala sobre a origem do relevo brasileiro. A teoria mais importante sobre a origem do relevo brasileiro. E ele esteve nessa região dos Andes e por isso que essa montanha tem o nome dele, né? Então falta escalar o Walter Penck, que eu vou escalar agora em março, né? Legal. E aí depois eu volto lá para finalizar o Huascarán Norte, finalizo as 10 montanhas mais altas dos Andes. É um projeto assim que eu sei que eu só preciso me dedicar, preciso só ter tempo, né, para poder fazer isso, né? E aí depois fica aquela montanha que me dá o frio na barriga. É uma montanha que eu olho assim e deixa eu tirar ela aqui porque eu não quero mais ver, sabe? Que eu sei que lá é perigoso. É uma montanha chamada Iruparra. E ela é a 3ª montanha mais alta do Peru. E ela é a 12ª mais alta dos Andes. Né? Se eu terminar o Huascarán Norte e o Walter Penck, que são montanhas que estão encaminhadas, né, para conseguir terminar, só vai faltar o Iruparra para finalizar todas as montanhas acima de 6.500 metros de altitude. Esse projeto, somente 2 pessoas fizeram no mundo. Caramba. Né? Que são 2 irmãos italianos. Só esses 2 irmãos italianos escalaram todas as montanhas acima de 6.500 metros do mundo. Né? Então, puxa, vai ser um grande prestígio se eu conseguir. Mas, cara, quando eu olho para esse para esse Iruparra, me dá frio na barriga, assim. É uma coisa assim que... O que tem sobre ele que te dá esse o apelido dessa montanha é Carniceiro. Caraca. Cara, é uma montanha super vertical. É uma montanha que é raramente escalada, né? Que ela é muito técnica. E ela é difícil, ela é muito alta, ela é muito grande. Você tem que ficar um tempão nela. E assim, quando você escala ela, você vai demorar lá 3, 4 dias na parede. Você não tem uma superfície plana para você montar uma barraca. Então você tem que achar um local, cavar uma cova. Dorme na parede. Na parede, umas 3 noites na parede. Caraca. Você tem que achar um local, cavar uma cova de gelo, né? E dormir dentro. Né? Porque assim, você vai dormir dentro da cova de gelo, não é muito frio?
Só que lá é tão frio, que primeiro, dentro dessa cova de gelo, o gelo não derrete, então ele permanece sólido, né? Então você não vai se molhar. Segundo, você se isola do vento. Então seria como se você estivesse dentro de uma barraca. E você se esquenta com um saco de dormir. Então você tem que escalar essa montanha com todos os equipamentos técnicos e roupa de frio extremo. Cara, e isso é muito complicado. Porque, você não consegue, sabe... você perde movimentação. E você tem que ter agilidade para escalar um negócio desse. Sim. Né? E tá lá você e seu parceiro com uma corda subindo, né? Se um cai, né? Evidentemente você tem que colocar um tipo de proteção para segurar a queda, né? Uhum. Então você põe uma ancoragem, e aí então você cai, isso aí tem que te segurar. Só que essa ancoragem é uma montanha que você tá subindo, você tem que encontrar isso ao longo do tempo. Pode ser uma ancoragem na rocha, pode ser uma ancoragem no gelo, né? E depois tem que descer tudo isso. E como é vertical, você desce rapelando. Então você tem que colocar algumas ancoragens, pôr sua corda e você põe seu peso inteiro nessa corda para você começar a descer. E vai que se rompe essa ancoragem, né? Então é muito perigoso uma escalada desse tipo, né? Se eu vou fazer ou não, eu não sei, né? Porque, cara, seria legal, seria algo inédito. Pô, um brasileiro, a gente tem montanha no Brasil, mas não tem montanha de altitude. Sim. Pô, seria um prestígio enorme, né? Pra alguém que vem num país tropical, né? Uhum. Realizar um projeto do nível desses mundialmente, né? Quem sabe, né? Audacioso, é uma audácia. É audacioso, né? Uhum. Mas, né, aquilo que eu te disse, ao longo do tempo, inclusive um dos segredos do meu sucesso foi que eu nunca fiz as coisas na loucuragem. Eu nunca cheguei... Você veja, quando eu cheguei naquela montanha e teve aquele avalanche, eu desisti e deixei pra mais tarde, né? Eu já vi muitos montanhistas que ficam famosos porque fazem montanhas difíceis, como, por exemplo, o Iruparra, mas o cara, ele chega ali, faz a montanha, deu certo, né? E fica famoso, né? Cara, mas poderia ser que não desse certo. Então, assim, eu respeito muito os meus limites. Então, assim, ao longo do tempo, eu fui me consolidando como montanhista através de uma carreira sólida, fazendo um volume de montanhas. Então, cada degrau que eu consegui galgar, eu galguei com facilidade, porque eu já tinha uma experiência grande. E assim, eu consegui expandir os meus limites, né? Quando eu vou escalar uma montanha como a Aconcagua, que é uma montanha difícil, que é uma montanha que eu guio, né? Eu levo pessoas para lá. As pessoas que eu levo, mesmo pessoas com físico de atleta e tudo mais, que se prepararam bastante, voltam destruídas do cume. Voltam e falam para Pedro, coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. E às vezes você vê um cara que fez Ironman falando isso pra você. É claro, né? São coisas diferentes, né? E ainda fato, assim, exaustivo, né? Exaustivo pra caramba. E, eu faço sobrando, né? Por quê? Porque eu fiz um volume. Sim. Então isso dá o quê pra você? Sólida. Exato, a base sólida, as estruturas, né? Os pilares que sustentam o peso lá de cima. Então se você tem um pilar que te sustenta, você fica mais tempo lá. Então assim, hoje, né? Eu até fiz uma conta que eu escalei 87 cumes acima de 6 mil metros, né? 87, contando os repetidos, né? Uhum. Então, por exemplo, o Huayna Potosí, na Bolívia, a montanha onde eu dou o meu curso de alta montanha, eu escalei 10 vezes. Caramba. Então são 87 cumes. É óbvio que quando eu for para uma montanha mais alta, agora eu fui lá para o Madame Blanc, uma montanha técnica, né? Fiz cume com facilidade, né? Também já escalei montanha de 8 mil metros, não foi a coisa mais difícil que eu fiz. Como eu falei para você antes, o mais difícil que eu fiz foi ter ido para a montanha de maneira independente, sem auxílio de ninguém, sem usar as mulas, né? Que são auxílios, sim, né? Sim. Né? Carregando tudo nas costas, sem guia, sem nada. Então, isso foi a coisa mais difícil que eu fiz. Então, provavelmente, até mesmo na carreira de vocês, quando vocês estiverem empreendendo, o mais difícil de vocês vai ser começar. Porque você vai estar sem o apoio de alguém, sem recurso. Sem recurso financeiro. E, cara, se expondo às intempéries de uma montanha que é empreender. Né? Pedro, eu só tenho a agradecer esse papo. Que delícia, né, de ouvir o quanto que se relaciona a jornada empreendedora com a tua jornada montanhista e essa mistura
que isso que você falou por último, eu achei sensacional. A base muito sólida faz com que você se mantenha no cume com mais vezes, com mais frequência. E é exatamente isso que eu empreender. Uma base muito sólida te mantém como um empresário de sucesso por muitos e muitos anos. Porque a tua base está ali. Você sabe, já tem volume, né? Volume de base. Então, que lindo, que delícia ouvir você. Gratidão por isso, eu sou muito grata. Obrigada mesmo. E para quem está assistindo a gente, o que você pode, assim, dessa sua reflexão, desses mais de 20 anos, como montanhista, como empresário, como aquele que acredita em vencer a montanha e vencer a si mesmo, o que você pode deixar como recado final? E aí eu encerro com a nossa pergunta. Eu sempre encerro com a mesma pergunta e eu vou te fazer essa pergunta. Então o que você deixa de recado para nossa galera? Vou deixar o recado é o seguinte: você não faz a montanha para chegar no cume. Você faz a montanha para aproveitar o caminho. Então é isso que vai fazer a diferença para vocês. Então ao longo da vida de vocês têm que aproveitar o caminho. Não ficar pensando só no objetivo. Não pensar só no fim, tá certo? Então, Legal. assim, curtam o caminho, que então você vai chegar lá com muito mais prazer. Massa. Pedro, e o que significa o nome do nosso podcast? É Papo de Dono Podcast. Para aqueles que são os donos dos narizes, os donos da porra toda. O que significa para você ser o dono da porra toda? Porque tem essa expressão por aí. O que significa? O que é ser o dono da porra toda? Cara, é responsabilidade, mas também é prazer, né? Dedicação, é a vida da gente, é o tudo, né? Não somos só dono, né? Nós somos responsáveis, né? Não só para sua vida, mas a vida dos outros, né? E somos realizadores de sonhos, seu e dos outros. Então pense nos outros também. E assim, você só chega lá junto com outras pessoas. A minha maior perrengue foi fazer tudo sozinho. Agora que eu tenho um grupo de pessoas por trás, né, a gente tá conseguindo se manter, tá conseguindo ficar lá em cima com mais, facilidade. Então, assim, você é dono, mas você tem que ser líder. Você tem que ser o inspirador e você tem que fazer com que as coisas girem. E todo mundo tem que estar muito bem ao longo disso aí. Sexo dos melhores e você vai chegar lá. Massa! Curtiu esse bate-papo? Já sabe, compartilha com o seu grupo, compartilha com quem precisa ouvir essa história inspiradora para chegar no topo e aproveitar a jornada. Um abraço e até o próximo Papo de Dono Podcast.